A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, das repetitoras de Novairão, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as nossas comunidades e famílias ribeirinhas, as nossas famílias e comunidades das cidades que nos acompanham aos domingos no programa Mensagem Pastoral. O evangelho desse 17º domingo comum é Mateus 13, 44, 52. Ouçamos. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem encontra e o mantém escondido, cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus ainda é como uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheio, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se, recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos homens justos e eles lançarão os maus na fornalha de fogo. E haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Queridos irmãos, queridas irmãs, o evangelho de Mateus que está sendo proclamado na liturgia dominical deste ano nos veio apresentar as parábolas de Jesus. Hoje chegamos à conclusão do capítulo dedicado às parábolas do reino dos céus. O que nos ensina o texto proclamado é o anúncio da descoberta, e na descoberta a alegria que brota de um encontro. Um encontro que suscita horizonte de vida nova, de alegria, de esperança. Uma alegria que toma conta de toda a nossa existência, muda a nossa vida. Dá sentido novo, desperta prazer de viver, de servir. O tesouro escondido no campo, escondido à espera de que alguém o encontre, o descubra. Ali estava para poder manifestar-se e vir à luz. O tesouro que antecede a qualquer procura nossa. Uma manifestação límpida de alguém que é encontrado pelo tesouro. Sentindo-se encontrado pelo tesouro, guarda no recolhimento do seu coração e vai e se desfaz tudo o que tem para permanecer junto ao tesouro, agora
razão do seu viver. A alegria transformativa é tal que deixa tudo para não perder o tesouro que tomou posse de seu coração. Ele agora habita aquele tesouro, aquele campo. O tesouro é a sua vida, o seu habitar, o seu habitat. Um tesouro, uma preciosidade, um valor inestimável, algo inimaginável. Os tesouros escondidos que surpreendem, encantam, despertam alegria, a razão de existir. Quando uma pessoa encontra um tesouro, a riqueza mais preciosa, o fim último do seu próprio existir, o valor fundamental pelo qual renuncia a tudo o que possui, se dispõe a entregar tudo para permanecer guardado, protegido pelo tesouro. O fascínio, a atração, o encanto que o tesouro desperta quando é encontrado. Ao ser encontrado, a pessoa deseja permanecer, ser guardado pelo tesouro. O reino dos céus é também como um comprador que procura pérolas preciosas e ao encontrar uma de grande valor, também ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. A pérola de grande preço, achada pelo mercador, comenta São Gregório Magno, nada tem de valor. E a alma abandona tudo o que tinha adquirido, desfaz-se de tudo o que tinha carregado sob as costas e considera sem sentido tudo o que lhe parecia belo na terra, porque somente o resplendor daquela pérola preciosa brilha aos olhos da sua alma. Se o tesouro foi manifestação, surpresa, admiração, a pérola é atraente. O comprador a procura porque despertado por um desejo nobre. Ao ser encontrado pela pérola, a busca que a pérola suscita leva à descoberta. E ao ser encontrado pela pérola preciosa, a pessoa é tomada pela grande alegria e mesmo disponibilidade. Então, tudo perde o seu valor diante da preciosidade da pérola. Quem encontra um tesouro, quem encontra a pérola de grande valor, sente que aquilo que procurava, que desejava e agora dá sentido, que compreende as suas aspirações mais altas e mais profundas. Esse tesouro extraordinário que é a pessoa de Jesus, do seu reino. Que tesouro extraordinário é Jesus e o seu reino. Que pérola preciosa, preciosíssima é Jesus e o seu reino. O tesouro do encontro com Jesus desperta alegria. A pessoa permanece fascinada, atraída por tanta bondade, tanta verdade, tanta beleza, por tudo numa grande humildade e simplicidade. Jesus, nosso tesouro, pois ofereceu a sua vida, sem nada ficou, tudo entregou ao Pai na gratuidade da doação. E a deu para que pudéssemos descobrir o tesouro da nossa vida, a razão de nosso viver. Jesus nos oferece o reino da paz, do amor, da fraternidade, do serviço, da reconciliação, do perdão. Um tesouro precioso, inestimável, admirável, que recebemos e que deveríamos descobrir, redescobrir a cada dia. Nós, seguidores e seguidoras de Jesus, somos antes de mais nada aqueles que encontram algo de único, fundamental, decisivo, inspirador. Jesus e o seu reino. Santo Agostinho, comentando o Evangelho de São João, diz que cada um é atraído pelo prazer. E o prazer como horizonte nasce o desejo. O prazer, a realização, o conforto, a dinâmica transformativa da vida que desperta o desejo, que leva à alegria. A escolha do tesouro e da pérola é, portanto, fonte de alegria. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens. O desejo maior é encontrar o tesouro que satisfaz e realiza a nossa vida, ilumina os nossos dias. Não somos convidados ao ensimismamento, à tristeza, ao lamento, à frustração. Somos atraídos à realização, à planificação, à frutuosidade, à profundidade, à altura da nossa vida. Somos atraídos a viver do amor e no amor. O amor é realizador, alentador, sonhador, frutificador. O amor nos faz descobrir que o outro também é um tesouro para nós. Trata-se de deixarmos-nos atrair por meio desse desejo profundo, mais prazeroso, o desejo de viver e viver sempre no amor.
Papa Francisco nos dizia: quantas pessoas, quantos santos e santas, lendo o Evangelho com o coração aberto, foram literalmente conquistados por Jesus, converteram-se a Ele. Pensemos em Francisco de Assis. Ele já era cristão, mas um cristão ao sabor da corrente. Quando leu o Evangelho, no momento decisivo de sua juventude, encontrou Jesus e descobriu o reino de Deus, e então todos os seus sonhos de glória terrena esvaeceram. O Evangelho leva-nos a conhecer o verdadeiro, faz-nos conhecer a Jesus vivo, fala-nos ao coração e muda a nossa vida. E então sim, deixamos tudo. Podemos mudar de vida concretamente ou então continuar a fazer aquilo que fazíamos antes, mas nós somos outra pessoa. Renascemos. Encontramos aquilo que dá sentido, sabor e luz a tudo, inclusive as dificuldades, os sofrimentos e até a morte. Ouvimos na primeira leitura que Salomão pede pouco, quase nada, mas tudo que necessitava para conduzir o povo de Deus: a sabedoria. Porque foi este o teu pedido, e já que não pediste vida longa, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu desejo. Dou-te um coração sábio e esclarecido, como nunca houve antes de ti, e nem haverá depois de ti. Que pérola de grande valor, irmãos e irmãs! A sabedoria para praticar a justiça, uma pérola atrativa, encantadora, pois possibilidade de conduzir com justiça e sabedoria o povo de Deus. A justiça onde tudo está ajustado, onde a equidade impera, onde as relações não são impostas, mas expressão de um grande amor. A pérola maior, a mais preciosa, para que o reino continuasse a ser o reino de Deus. Na segunda leitura, São Paulo nos ensina: nós sabemos que Deus concorre em tudo para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu desígnio. Porque os que ele de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Onde está o tesouro, está a alegria. Onde está o tesouro, ali está Deus. E no amor de Deus, a alegria em plenitude. No amor está tudo. O serviço ao próximo, uma vez que através dos outros é que amamos a Deus, este Deus a quem não se pode amar, isto é, servir diretamente, mas sim nos irmãos e irmãs e também nas criaturas. Lembrar o que nos disse Jesus em outra passagem de Mateus: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O tesouro, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes, renova a vida, expande os horizontes. Aqueles que encontram o tesouro têm um coração criativo e buscador, que não repete, mas inventa, segue novos caminhos que levam a amar a Deus e amar os outros, amar verdadeiramente a nós mesmos. O sinal daqueles que caminham por esta vereda é a criatividade avançando sempre mais. E a criatividade é aquela que guarda a vida, oferece vida, serve. Sempre encontra novas formas diferentes de oferecer a vida. Jesus, o amor do Pai, é o tesouro escondido e a pérola preciosa de grande valor que suscita alegria contida. A alegria de descobrir um sentido para a própria vida, a alegria de se sentir comprometido com a aventura da santidade. Li um texto, queridos irmãos, queridas irmãs, de uma terceira franciscana que rezava assim: Tu me cativaste, me seduziste e eu me deixei seduzir. Tu foste pouco a pouco tomando conta de mim, até me tomar toda. Se eu tenho ainda alguma coisa que não te entreguei, toma. Não quero reter nada, toma tudo. Não tenho culpa de me ter apaixonado por ti. Pelo menos isso tu és mais culpado do que eu. Tu me amaste primeiro. Que tesouro, queridos irmãos e irmãs. Que pérola. Sentir-se amado, amada por Deus. É esse o tesouro, essa pérola que nos envolve, que nos ilumina. Uma rede que nos apanha e, como afirmava o texto do Evangelho, recolhidos nas cestas da eternidade, onde participamos de um amor sem confim. Somos recolhidos pelos anjos para a participação da eternidade do amor.
Poderíamos rezar mais uma vez com o salmo responsorial: quanto amo, Senhor, a vossa lei. Para mim vale mais a lei da vossa boca do que milhões em ouro e prata. Desça sobre mim as vossas misericórdias e viverei, porque a vossa lei faz minhas delícias. Eu amo os vossos mandamentos mais que o ouro mais fino. São admiráveis as vossas ordens, por isso a minha alma as observa. A manifestação das vossas palavras ilumina e dá inteligência aos simples. Amém. Você está ouvindo a mensagem pastoral. Damos continuidade à apresentação do texto de Papa Leão XIV, Magnificat Humanitas. O magistério social de Papa Francisco desenvolve-se na linha de Gaudium et Spes, que convida a olhar para a história a partir das feridas e das esperanças das pessoas, colocando-as em diálogo com o Evangelho. Esta orientação aparece em particular clareza na Evangelii Gaudium, onde se afirma que o anúncio cristão tem uma dimensão social intrínseca e se invoca uma igreja capaz de ouvir o clamor dos pobres, dos migrantes, das vítimas das novas formas de escravatura. Nessa perspectiva, insere-se também a insistência de Papa Francisco numa igreja sinodal, uma igreja que caminha em conjunto, que procura ler os sinais dos tempos à luz do Evangelho e se deixa evangelizar pelos pobres com quem partilha a sua história. Na encíclica social Laudato Si, Francisco propõe a primeira grande elaboração sistemática da crise ambiental, mostrando que esta não é uma questão setorial, mas sim o aspecto ecológico da crise socioeconômica contemporânea. A sua proposta de ecologia integral relaciona o cuidado da casa comum e a opção preferencial pelos pobres, afirmando com veemência que não podem ser separados tanto o clamor da terra como o clamor dos pobres. À luz disso, tornam-se novamente prioritários a destinação universal dos bens, a crítica a um paradigma tecnocrático que pretende reduzir tudo a objeto de domínio, a defesa do trabalho humano ameaçado pela lógica do descarte, a exigência de uma justiça entre gerações e o apelo de um verdadeiro diálogo da política com a economia para que nenhuma das duas se feche na sua própria autorreferencialidade. Diante da degradação do tecido social, da guerra mundial em pedaços, da globalização individualista e das consequências da pandemia sobre os laços comunitários, Francisco relança na Fratelli Tutti o sonho de uma humanidade que opte pela amizade social e pela fraternidade universal. Propõe a cultura do encontro como política melhor capaz de buscar o bem comum, caminhos de reconciliação em um mundo que garanta terra, teto e trabalho para todos. Por fim, com a Delexit Nos, mostra que esses grandes compromissos sociais não são separáveis da relação pessoal com Cristo. Baseando-se na palavra de Deus, ele recorda que a resposta mais verdadeira ao amor do coração de Jesus é o amor concreto pelos irmãos e afirma que não há maior gesto que possamos oferecer-lhe para retribuir o amor para com todos. Ao considerar esse percurso na sua totalidade, compreende-se que a doutrina social da Igreja não é fruto de um projeto de gabinete, mas o resultado de um processo paciente na qual os papas, com o Concílio Ecumênico Vaticano II, deram um contributo original à luz das coisas novas do seu tempo. Cada um captando os desafios da sua época, interpretando as mudanças históricas a partir do Evangelho, faz emergir diferentes aspectos de um único patrimônio: a dignidade da pessoa, o valor do trabalho, a destinação universal dos bens, a solidariedade e a subsidiariedade, o cuidado da criação, a centralidade da paz e da fraternidade. Daqui resulta um desenvolvimento harmonioso, nem sempre linear, assinalado por diferentes ênfases, aprofundamentos progressivos e, às vezes, mudanças do ponto de vista que não rompem com o que as precede, mas fazem amadurecer as suas implicações. Se hoje podemos falar de um corpus de princípios, critérios partilhados, é porque esta leitura da história à luz da fé nunca foi interrompida e soube deixar-se provocar pelas questões de cada geração.
A este núcleo essencial, os grandes princípios da doutrina social orientadores do discernimento dos cristãos na vida pessoal e pública, que desejo agora dirigir a atenção a fim de compreender melhor a sua coerência interna e a sua fecunda força para o nosso tempo. Esse texto que continua, apresentamos no próximo domingo. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Façamos juntos, queridos irmãos, queridas irmãs, a oração pela 11ª Assembleia Pastoral da Arquidiocese. Deus Pai, nós vos louvamos por esta terra amazônica e pela força da nossa gente. Chamados a ser igreja missionária sinodal, dai-nos ouvidos atentos para que possamos escutar o Espírito Santo que fala nos clamores dos mais necessitados e nos gemidos da nossa casa comum. Cristo Jesus, Verbo que se fez carne, ensinai-nos a promover o diálogo que une, cura e liberta. Espírito Santo que nos ungiu e enviou, tornai-nos portadores da esperança em nossas comunidades, pastorais, grupos, movimentos e serviços. Ó Trindade Santa, abençoai nossa 11ª Assembleia Pastoral Arquidiocesana. Que sejamos novamente enviados como testemunhas do vosso reino no coração da Amazônia. Pela intercessão de Maria, Senhora da Imaculada Conceição, fazei de nós construtores da justiça, da fraternidade e da paz. Amém. Lembremos, queridos irmãos, queridas irmãs, dos nossos aniversariantes. Aniversário natalício, dia 26, Padre Martin James Laumann. Dia 26 também, Padre Elim Henrique Pérez. E dia 28, Monsenhor Celso Ferreira dos Santos. E dia 31, Diácono Rony William Stephen da Silva. E de ordenação presbiteral, dia 26, o Diácono Agenor Martins Júnior. Dia 26, também o Diácono Pedro Moreno Nascimento. Dia 27, Padre Auricério Ferreira Correia. E dia 28, Padre Celso Ferreira, Monsenhor Celso Ferreira dos Santos. Rezemos por eles e agradeçamos por eles viverem entre nós e servirem as nossas comunidades. Deus os abençoe e os guarde. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido pelo Espírito Santo, que fazeis os corações arder e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar as famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação dos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe Mestre, discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes, vamos assim encerrando o nosso programa. Deus abençoe a todos, desejo um bom domingo e uma abençoada semana. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo domingo, se Deus quiser. A Rádio Rio Mar apresentou a Mensagem Pastoral. De volta no próximo domingo ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.